Olá, demonstração apresentando o cuidado que devemos ter em rotinas de manutenção envolvendo controladores lógicos programáveis com saídas a transistor. Aqui está apresentado um simples processo de furação, uma furadeira com dois eixos, dois cilindros pneumáticos. Ao acionarmos o botão pulsador verde, o cilindro A avança, prende a peça e o cilindro B efetua um processo de furação nesta mesma peça. Ao final do processo de furação, o cilindro A recua, soltando a peça, deixando a furadeira pronta para um novo ciclo. Acompanhe. Vamos supor que a bobina solenoide Y2 esteja em falha, a bobina solenoide que controla o avanço do cilindro B. O técnico então requisita uma nova bobina no almoxerifado da empresa e faz a sua instalação, retirando a bobina solenoide danificada e instalando a nova bobina solenoide requisitada, instalando esta bobina na saída Q0.1 do controlador lógico programável do CLP. O grande detalhe aqui é que o técnico não se atentou ao valor de corrente de consumo desta nova bobina. Ele se apegou apenas ao valor de tensão, que é de 24 volts em corrente contínua. Saídas a transistor dos controladores lógicos programáveis geralmente possuem uma corrente máxima de 500 mA, e se a carga colocar uma corrente superior a este valor, a saída poderá ser danificada. E infelizmente foi isso que aconteceu. A nova bobina instalada pelo técnico consome 700 mA, um valor superior à corrente máxima de saída do controlador lógico programável, que é 500 mA. Isso fez com que a saída Q0.1 fosse queimada. Situações como esta geram grandes transtornos para a empresa. Aqui, o técnico deverá solicitar a compra de uma nova bobina solenoide compatível com as características daquela que estava queimada no início da sua rotina de manutenção e depois que esta nova bobina chegar, promover a sua instalação elétrica. Vemos que este CLP possui 3 saídas que não estão sendo utilizadas, 3 saídas reserva de backup. O técnico poderá, é claro, utilizar uma destas saídas com a sua bobina agora original, implementando aqui a mesma ligação elétrica que estava na saída queimada, Q0.1. Caso a empresa detenha o software que está rodando dentro desse CLP, o programa de CLP, o técnico deverá fazer um novo endereçamento para a bobina solenoide Y2. Vemos isto aqui no programinha em ladder. A saída Q0.1 ela está queimada e o software precisa ser alterado. Agora a nova saída será Q0.3, a que o técnico fez a alteração elétrica. Mudando esse endereço de Q0.1 para Q0.3, a máquina pode então voltar a operar normalmente. Agora, caso a empresa não detenha o software que está rodando dentro deste CLP, este pequeno programinha, que muitas vezes é escrito em linguagem de programação ladder, o problema vai ser um pouco mais complicado. A empresa fabricante deste equipamento, a empresa que fez o processo de integração dessa automação, deverá ser solicitada. Uma visita técnica deverá ser agendada para que o técnico faça esse mesmo endereçamento que nós fizemos anteriormente. Dependendo dessa visita, ela poderá ser até internacional, caso o fabricante da máquina esteja em outro país. Portanto, fica a dica: muito cuidado com rotinas de manutenção envolvendo controladores lógicos programáveis e as saídas a transistor possuem baixa capacidade de corrente. Na troca de cargas conectadas diretamente a essas saídas, observem os valores de corrente. Uma outra estratégia muito utilizada para que possa ser evitado esse tipo de problema são os relés de interface, que são conectados às saídas do CLP e fazem o chaveamento para as cargas.